paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Caso você esteja ouvindo, né, à tarde, que você tenha uma tarde abençoada pelo nosso Senhor. E se for de manhã ou à noite, né, da mesma forma o Senhor lhe abençoe. Meus irmãos, para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues e estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração no devocional da manhã e também todas as noites com a meditação da noite. E semanalmente nós estamos aqui fazendo um breve estudo do livro de Jó. Então hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Assim como eu falei das outras vezes, eu não sou teóloga, sou uma serva do Senhor, né, que gosta, né, ama a palavra de Deus e que pesquisa, né, para poder trazer para os irmãos um pouco, né, aqui daquilo que o Senhor tem me dado sabedoria para aprender. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje dando continuidade ao nosso estudo, nós estaremos trazendo o capítulo número 3. Então, olha, nos capítulos anteriores, a gente viu aqui no capítulo, antes do capítulo 1, a gente viu uma introdução. Se você não viu, né, que você volte aí nos 2 vídeos anteriores para você poder acompanhar juntamente conosco. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos vindo aqui capítulo a capítulo. Quando o capítulo é muito grande, eu estou dividindo ao meio, mas hoje vai dar para a gente estudar todo esse capítulo. Então, aqui, olha, no capítulo 3, né, que é hoje, né? Não, perdão, irmãos. Nós estamos aqui no capítulo. Deixa eu só me encontrar aqui, porque como eu dividi, aí eu tô, né, meio perdida. É isso mesmo. Hoje nós estamos no capítulo 2, né, no terceiro dia, porque o outro capítulo, o capítulo 1 eu dividi. Hoje é o terceiro dia do nosso estudo e o capítulo é o capítulo 2, que tem 13 versículos, tá bom? O título diz: A adversidade e a cruel aflição de Jó. Então, nós vimos aqui no capítulo 1, né, o início, né, da luta de Jó, né, quando ele então perde ali os seus bens, né, perde os seus filhos. E hoje então, e aí finalizando o capítulo 1, ele disse no versículo 21, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, essa foi a finalização aqui do capítulo 1. E hoje, então, nós estaremos, né, meditando também versículo a versículo. E aqui no versículo 1 diz assim: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Né? Conforme a gente viu lá no capítulo 1, esses filhos de Deus, né? Nenhum estudioso, né, sabe ao certo, né, como defini-los, mas tudo indica que eram anjos, né, anjos do Senhor ali, fazendo parte ali, né, do seu exército celestial. E Satanás veio também ali nessa, entre aspas, né, nessa reunião que estava havendo ali entre Deus e os filhos dele, né, os anjos, e ele então se apresentou novamente, assim como ele tinha feito, né, lá no capítulo 1, no versículo, deixa eu só ver, 1:18, né, ele vem novamente aqui. Então, irmãos, vieram apresentar-se perante Deus, vieram também, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E isso aconteceu o quê? Em um outro dia, né? Então a gente vê
que o inimigo da nossa alma, ele é perseverante, né? Ele não desiste quando ele quer acabar ali com uma pessoa. Mas maior é o nosso Senhor, né? Que sempre está conosco, defendendo a nossa causa, e ele só toca se for por permissão de Deus. E aí foi o que aconteceu aqui, ó, em outro dia. Então a gente vê, né, que Jó, ele, aqui no versículo 1 ao 3, a gente percebe, né, que Jó, ele manteve a sua postura, aleluias, né, de fidelidade ao Senhor, né, de ser uma pessoa temente a Deus, porque aqui diz assim, olha, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, né? Quer dizer, mediante o que ele já estava passando, as tristezas que já tinham ocorrido na sua vida, as suas perdas, né? Deus reconhecia que Jó mantinha a sua sinceridade. Aleluias, né? Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa, né? Então, Deus, irmãos, né, por aqui a gente vê, né, como que o Senhor, ele vê, né, quando um servo dele se mantém fiel a ele, né, em meio a essas provações toda, a essa crueldade toda, né, que o inimigo tinha feito ali à família de Jó, ele se mantinha sincero e reto, né, perante a Deus, e Deus via a sua sinceridade. Aleluias, né? Então isso aí é um grande aprendizado para nós, né, que em meio às lutas, né, da nossa vida, irmãos, nós precisamos o quê? Nos manter sinceros perante o Senhor, porque Deus, ele vê tudo, ele, né, ele sabe de todas as coisas. Aleluias, né? E aí no versículo 4, olha, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então, pesquisando essa expressão pele por pele, né, vi que ela não é clara, né, perante ali os estudiosos da palavra de Deus, eles não conseguem definir ao certo, né, o que ele quis dizer, mas subentende-se que era fazendo ali, né, uma relação com aquela outra expressão existente, olho por olho e dente por dente, né? Então aqui ele quis dizer, né, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida, né? Querendo dizer que Jó havia perdido, né, os seus bens, os seus filhos, mas que se tocasse nele, na saúde dele, na vida dele, com certeza, eu estou dizendo assim, o pensamento do inimigo, com certeza Jó então blasfemaria contra Deus, né? Então, na última parte desse versículo, ele insinua, né, que Jó aceitaria perder, né, de repente ali as suas posses, sua família, desde que a sua saúde fosse poupada. Caso contrário, blasfemaria contra Deus. Esse era o pensamento do adversário, né? Mas não foi o pensamento de Jó e nem a atitude de Jó, né? Glórias a Deus por tudo, né, irmãos? E da mesma forma, né, a gente também precisa tirar isso para nossa vida, né? É fácil? Não é fácil, né? De repente você que está aí ouvindo esse estudo, né, sobre a história de Jó, né? De repente você chegou nesse vídeo porque sabe que a história de Jó não foi fácil. De repente também, né, repetindo a palavra de repente, você está aí, né, fazendo uma relação entre a sua vida e a de Jó, né, mas que você, meu irmão, minha irmã, que pode porventura hoje, né, estar passando por uma situação muito difícil, muito terrível, mas fica firme com o Senhor, porque o Senhor está vendo a sua situação, né, e daqui a pouco vai chegar a sua vitória, assim como chegou na vida de Jó. Nada dura para sempre, né? Tudo tem
um propósito, assim como teve um propósito aqui na vida de Jó, a gente vai vendo, né, no decorrer de toda essa leitura, esse estudo, mas para nossa vida também, irmãos. Lá na frente a gente vai entender, né, por que a gente passou por aquilo. Né? Eu também já passei por muitas situações difíceis na minha vida, de perdas também, mas hoje eu vejo, né, o motivo de tudo aquilo, né? Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Então, continuando aqui, no versículo 6, olha só, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida, né? Deus, então, permite que Satanás toque em Jó, na saúde dele, mas que era para poupar a vida dele, não tirar a vida dele, né? Porque quem tinha esse direito era somente o nosso Deus. Então, assim aconteceu. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Né? Então, olha, quando a gente vê aqui esse termo chaga maligna, né? Esse termo ele era empregado, né, ele foi empregado também para descrever as pragas, né, lá no Egito. Quando a gente vai lá em Êxodo, no capítulo 9, eu vou até ler para os irmãos, Êxodo 9, versículos 9 ao 11. Deixa eu só abrir aqui a palavra do Senhor, em Êxodo, né, 9, versículos 9 ao 11, diz assim, olha... E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlcera nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. Nessa minha versão aqui, dessa minha Bíblia, fala então úlcera, né? Sarna também. Então, é a mesma coisa, né? Na tradução, ali foi-se visto, né, que esse termo foi o mesmo usado lá nessa situação aqui das pragas, né, no Egito. Então, seria, né, úlceras, né, uma doença maligna, né, que acredita-se que seja a mesma, né? Que foi a que aconteceu depois lá ali nas pragas do Egito. Então, nós estamos no versículo 7, né? Então é isso. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Conforme a gente viu, né, tudo indica que eram úlceras, né, por todo o seu corpo. E Jó, então, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza, né? Pedaço de telha era verdadeiramente, né, um pedaço de telha ou um pedaço de louça quebrado, né? Então, tamanha coceira, né, coitado, né, que ele teve, ele tinha que usar, né, esse pedaço de telha para conseguir se coçar. E cinza, eu pesquisando, é como se fosse mesmo ali cinzas, né, ou então lixo, né, restos mesmo de madeira queimada, né, cinza mesmo, né, então foi dessa forma, né, que tudo ali aconteceu em relação à saúde de Jó. E aí, no versículo 9, diz assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a sua sinceridade? Irmãos, então a gente vê, né, que numa mesma casa, numa mesma família, né, entre cônjuges, nem sempre os dois têm a mesma fé, né, a mesma perseverança na presença de Deus. Quantas vezes isso não acontece, né, de situações em que um dos cônjuges ali, né, enfrenta determinada situação de um jeito diferente a que o outro enfrenta. Né? Então aqui essa mulher a gente vê que ela não era, né, ela não tinha a mesma fé de Jó, ela não tinha
ali o mesmo caráter de Jó, ela não tinha a mesma fidelidade para com o Senhor, né, que Jó teve. E ela faz essa pergunta então para ele: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha só, ela olhava aquela situação, com certeza, né? Ela estava enfrentando aquela situação toda, né, da perda dos seus filhos, dos seus bens, de uma forma totalmente diferente da que Jó enfrentou, né? E isso serve, né, para que a gente entenda, irmãos, que muitas situações em nossa vida, né, são enfrentadas também dessa forma, né? Nenhum de nós é igual ao outro. Então, às vezes, você está aí enfrentando essa situação difícil, que porventura você esteja nela, né? Enfrentando com fé, com perseverança, acreditando, né, no Senhor, e de repente a sua esposa ou o seu esposo, né, esteja enfrentando de uma forma diferente. Mas isso não é motivo, né, para você, no caso, desistir dele ou dela, né? Continue perseverante em Cristo, perseverando em Deus, que o Senhor, né, lá na frente vai com certeza trabalhar nesse coração de forma que essa pessoa também venha a aceitar, né, aquilo que vocês estão enfrentando. Amém? Então, ó, aqui, ó, ela faz essa pergunta para Jó, né? Quer dizer, ela interpretou de forma equivocada, né? Ali essa fé de Jó, né? Ela, com certeza, ela achou que era uma loucura, que era um fanatismo religioso, né? Então, provavelmente, ela pensou, né, que o marido se recusava a encarar ali aquela dura realidade, né? Mas aquele homem estava encarando aquilo tudo daquele jeito porque ele cria, né, no Deus que ele servia. Ele verdadeiramente era um homem, um servo de Deus que aceitava os desígnios do Senhor. E aqui então, né, acontece essa situação. E aí Jó responde para ela, olha, mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Aleluias, né? Então ele falou para a mulher dele: você está falando igual uma doida. Você não sabe o que você está falando, mulher, né? Então Deus não nos daria todos os bens que ele já deu e ele não teria ali o direito de tirar. É como se ele falasse dessa forma, né? Jó adverte a sua mulher quanto ao dever do homem de aceitar os desígnios do Senhor, tanto do bem quanto do mal, né? A pessoa que tem fé confiará em Deus tanto na prosperidade como na adversidade, ainda que não consiga entender, né? Por que o mal lhe atingiu ou atingiu ali a sua família? Mas ele precisa aceitar, e aceitar, irmãos, com amor. Não é da boca para fora, né? É aceitar conforme a gente viu até aqui, Jó aceitando, né? E aí, olha, no versículo 11: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e consertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo, né? Então aqui 3 amigos se juntaram, tinham ouvido falar o que estava acontecendo com Jó, com certeza, né? Uma notícia terrível, e eles então se condoeram, fizeram ali, né, um ajuste para irem até Jó, prestar ali, né, as suas condolências, né, e dar a sua ajuda, né, para ele. A gente vai ver mais à frente, né, que infelizmente esses amigos ali, né, vacilaram, né? Mas até esse momento eles tiveram essa postura, né, de ir ajudar o seu próximo. Isso aqui é um exemplo, né, irmãos, para nós, né? Quando a gente ouvir dizer, né, que tem alguém que a gente conhece que está passando por uma situação terrível, né? Nós precisamos sim nos levantarmos do nosso lugar, né, da nossa acomodação e ir até essa pessoa, prestar ali a nossa ajuda, né? E aí, então, olha, falando, né, em ele faz o tenamita,
Aí, olha, segundo os estudiosos, parece ser um edomita de Temã, que ficava no norte de Edom. Tá bom? Então, essa é, né, no caso, a referência em relação a esse moço. Bildade, o suíta. Aí, esse termo suíta, né, segundo os historiadores, pode referir-se à sua ancestralidade, tá? Não era o lugar de onde ele vinha, não. E Zofar, o Naamatita, pode ter vindo de Naamã, que era uma área montanhosa no noroeste da Arábia. Então, quer dizer, cada um de um lado, né, irmãos? Então, eles tiveram ali, né, não sei como é que foi esse ajuste, né, para poderem sair e irem até Jó. Mas eles concordaram em ir, né? Então, aí no versículo 12 e 13, olha, e levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, né? Então, a situação de Jó era tão terrível, né, que quando aqueles homens viram de longe, né, a situação deles, eles começaram então a chorar, né, e rasgar o seu manto e sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande, né? Então, o que Jó estava passando era algo muito terrível, e aqueles homens se condoeram verdadeiramente, né? Choraram, né, com Jó, e esse ficar 7 dias e 7 noites era um costume antigo, né? Então, eles agiram dessa forma. Então, a gente sabe que lá na frente, esses homens vão agir, né, de forma incorreta, né? Vão mudar ali a sua postura, né? Não dando ouvidos à defesa de Jó, aos seus argumentos, vão começar a acusando-o, mas até então esses homens agiram como verdadeiros amigos. Então, meu irmão, minha irmã, hoje, né, nós vamos ficar por aqui, né? Vimos aqui versículo a versículo, capítulo 2, né? Vimos aqui o início, né, ali já da doença de Jó, né? Então já foi a segunda prova, né, que ele estava passando. A primeira foi quando ele perdeu os seus filhos, os seus bens. Então ele já estava numa situação terrível, mas ainda assim Jó não blasfemou contra Deus, né? Mantinha ali a sua postura de um servo sincero, né? De um servo temente, um servo que aceitou ali os desígnios do Senhor. E aí vem o inimigo novamente, né, para tentar Jó, né, e com a autorização de Deus, porque Deus sabia quem era Jó, ele sabia que ele poderia passar o que fosse, mas que ele não iria blasfemar contra o Senhor. E ao final desse estudo, né, lá no capítulo 42, nós vamos ver, né, que tinha um propósito para isso tudo. Né? Não foi à toa, Deus não simplesmente permitiu que o inimigo tocasse, né? Só para provar que Jó era verdadeiramente sincero, mas que tinha um propósito maior. Então, meus irmãos, fica também com essa mensagem do Senhor para o seu coração, né? Que ainda que a gente não entenda hoje, né, aquilo que ele esteja atravessando, né? Mas tem um propósito maior, sempre tem, porque o Senhor nos ama. E o Senhor prova aquele que Ele ama. Amém? Então vamos ficar, né, com essa palavra grandiosa da parte de Deus, né, que os irmãos continuem orando por mim, por minha família, pedindo ao Senhor, né, que esteja sempre guardando, né, a nossa vida, para que eu possa continuar essa obra, né, que o Senhor colocou nas minhas mãos. E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família grandemente, poderosamente, que Ele possa te tirar de repente aí dessa prova que você está atravessando urgentemente, né? Aleluias, né? No tempo certo dele, e você vai poder, meu irmão, minha irmã, né? Atravessar esse deserto e lá na frente cantar o hino da vitória. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.